Olá, meu nome é Raíssa Ribeiro, sou professora da disciplina de Direitos Humanos e hoje estamos aqui para conversar sobre as características dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Além da fundamentalidade formal e material, a gente tem uma outra característica dos direitos humanos que é uma característica muito importante, que é a chamada indivisibilidade. Ou seja, os direitos humanos não podem ser divisíveis. O que isso significa? Os direitos humanos, o conteúdo dos direitos fundamentais formam um todo inscindível entre si. É como se a gente tivesse os direitos humanos como óleo. A gente não consegue separar eles dentro de uma determinada bacia. Todos significam a mesma coisa. E a gente dizer que os direitos humanos são indivisíveis, ou seja, que eles são pecinhas dentro de um quebra-cabeça, que não se completam se não estiverem todos conjuntamente previstos ou todos conjuntamente unidos, gera a seguinte consequência: a gente não pode dar tratamento diferenciado ou fazer distinção na proteção dos direitos humanos. Isso é muito importante, principalmente quando a gente traz classificação dos direitos fundamentais. A gente tem a tradicional classificação dos direitos fundamentais em gerações de direitos. Direitos de primeira, segunda e terceira geração. Direitos de primeira geração cunhados no valor liberdade, direitos de segunda geração cunhados no valor igualdade e terceira geração cunhados no valor de fraternidade, no sentido de solidariedade. O que ocorria muitas vezes e qual é a crítica que a gente consegue fazer com relação à indivisibilidade? A gente não pode permitir que um determinado tratamento, uma determinada proteção seja dado a direitos pertencentes a uma determinada categoria e deixe de ser destinado a outra. Ou seja, a gente não pode tratar com mais importância esses direitos civis e políticos e esquecer dos direitos econômicos, sociais e culturais. Todos os direitos fundamentais devem receber a mesma proteção jurídica. A gente tem que ter um regime jurídico de proteção idêntico para todos os direitos fundamentais. Todos eles são merecedores da mesma atenção, são merecedores da mesma proteção. Além da indivisibilidade, a gente tem uma outra característica dos direitos fundamentais, que é a chamada inalienabilidade. Gente, direitos fundamentais não detêm uma conotação pecuniária. Nós não podemos dispor, vender os nossos direitos fundamentais. A inalienabilidade faz com que a gente não consiga abrir mão do núcleo básico que assegura a dignidade da pessoa humana. E aí, diversas questões aí podem ser trazidas. Por exemplo, qual é o limite de disposição que nós temos do nosso próprio corpo? A gente tem, por exemplo, casos em que, e aí no direito alienígena, né? Casos de barriga de aluguel, ou seja, eu posso dar uma conotação pecuniária para o meu corpo, gerindo uma gestação de um filho alheio. Eu posso dispor do meu corpo, realizar a chamada barriga de aluguel para ganhar dinheiro em troca? Até qual é o limite da utilização do nosso corpo através da autonomia, através da nossa autonomia de vontade? Além da inalienabilidade, a gente tem a chamada irrenunciabilidade dos direitos humanos ou da indisponibilidade. Os direitos humanos, eles são indisponíveis, ou seja, os direitos humanos, eles não podem ser renunciados por parte do seu titular. Ou seja, o titular dos direitos fundamentais, eles não podem abdicar dos seus direitos humanos, eles não podem abrir mão da sua condição humana. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente fala em irrenunciabilidade, a gente vai observar que o ser humano, ele não pode abrir mão da sua condição de ser humano e se transformar em homem-objeto. E aí observa que a gente tem um caso também muito interessante, que é o caso do arremesso dos anões. O Luiz vai contar um pouquinho desse caso pra gente. Bom, falando sobre a irrenunciabilidade dos direitos humanos, o caso paradigmático foi a questão do arremesso dos anões, né? A ideia é a seguinte: um anão trabalhava
se sentia trabalhando, em um bar na França, onde, de repente, no meio da noite, tinha uma brincadeira no bar. E a brincadeira é: os frequentadores do bar pegavam o anão, levantavam e arremessavam esse anão numa pista que tinha marcações. Aquele que arremessasse o anão mais longe ganhava lá uma rodada de cerveja, ganhava um brinde, e aquilo começou a fazer sucesso e começou a chamar a atenção da mídia. Bom, de repente, o Ministério Público francês falou: opa, peraí, não pode, vamos interditar o bar, porque a gente está vendo que aqui está havendo uma violação dos direitos humanos. Chegou para o bar e falou: tá aqui, se você continuar fazendo isso, você vai perder o seu alvará, você não pode continuar. A princípio, seria tranquilo, seria o bar já falar: pô, então tá bom, eu vou cumprir, não vou continuar com isso. Só que o próprio anão resolveu recorrer da decisão, dizendo o seguinte: peraí, eu não sinto que eu tenha qualquer direito violado. Eu aqui ganho bem, eu me divirto, eu estou num ambiente que eu gosto, eu não tenho problema de ser arremessado. Eu ganho, inclusive, mais aqui do que trabalhando de segunda a sexta no escritório, então estou satisfeito de ficar aqui. E aquela decisão foi mantida, o anão recorreu novamente para o equivalente a nosso Supremo Tribunal Federal, uma Suprema Corte francesa. E lá foi julgado novamente o caso e foi dito o seguinte: não há possibilidade de haver a renúncia à proteção estatal a um direito humano mínimo. A questão aqui é simples. Se arremessam dardos, se arremessam bolas, se arremessam pesos, se arremessam objetos inanimados, e você é um homem. Exatamente isso que diferencia a questão dos direitos humanos. Você não pode abrir mão da sua condição de homem se equiparando a um objeto inanimado. Então você, mesmo que tendo interesse de dispor ou de alienar, no caso ele recebia um valor de vender essa porção sua humana, a justiça entende que não é possível. E aí a última observação que a gente tem que fazer com relação à irrenunciabilidade é que se o ser humano ele não pode abrir mão da sua condição humana, se o ser humano ele não pode assumir essa posição de homem-objeto, por outro lado a gente vai observar que o exercício dos direitos fundamentais ele é facultativo. Não há uma obrigatoriedade para que a gente exerça os nossos direitos fundamentais, mas isso não gera a sua renúncia. Uma outra característica que é relacionada também com essas características anteriores é a chamada imprescritibilidade. Os direitos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, mesmo que nós não exerçamos esse direito durante um determinado lapso temporal, isso não faz com que esse direito deixe de existir. Ou seja, os direitos humanos eles não são exauridos pelo lapso temporal. Mesmo que eu não exerça por um longo período de tempo aquele direito fundamental, isso não faz com que ele deixe de ser protegido. A proteção dos direitos fundamentais, ela nunca se exaure. Gente, bons estudos, espero que a aula sobre as características dos direitos fundamentais tenha sido bastante útil para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijos!